na época em que eu era jovem e juvenil. Era a música que nós cantávamos no JA. Aqueles que são vividos como eu e que são da época das ligas, lembram muito bem que era uma das músicas que nós cantávamos no JA. O que é expectativa? Como definiríamos esta palavra sem usar a palavra expectativa? Porque quando vamos definir expectativa, normalmente dizemos assim: expectativa é a expectativa que alguém tem quando espera alguém, né? Por exemplo, é a expectativa que alguém tem de que alguma coisa vai acontecer. Expectativa é a situação de quem espera a ocorrência de algo. É ter esperança de que alguma coisa vai ocorrer do jeito que ela espera, baseado em pressupostos prévios, anteriores. As expectativas podem ser corretas ou erradas, certas ou falsas, falsas ou verdadeiras. Há expectativas certas e há expectativas erradas. Vai depender dos pressupostos que subsidiam e que sustentam a expectativa. Por exemplo, as expectativas de que os políticos vão resolver os problemas do país é uma expectativa meio frustrada. Há certos jovens que se casam com algumas expectativas acerca do casamento e alguns se frustram, porque as expectativas não são, às vezes, as melhores, ou os pressupostos. Por exemplo, um casal que a mulher trabalha fora de casa, esse marido não pode ter a expectativa de, cada vez que chegar em casa, encontrar a sua esposa como os nossos avós e bisavós encontravam quando chegavam em casa, porque elas não trabalhavam fora de casa. Né? Então as expectativas são muito importantes. As expectativas corretas, baseados em pressupostos corretos. Na Bíblia, nós temos algumas ideias sobre Deus muito interessantes. Aliás, a Bíblia tem por objetivo nos revelar Deus. E aquilo que nós podemos conhecer acerca de Deus, Ele se revela, falando sobre Ele ou através das maneiras e formas como Deus se relacionou com as pessoas ao longo da história e das histórias bíblicas. Então, na Bíblia, nós encontramos, por exemplo, que Deus é soberano do universo. Ele é soberano do universo, Ele é criador do universo, Ele é mantenedor do universo. Deus é um fogo consumidor. A Bíblia apresenta Deus como um fogo consumidor. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é eterno. São atributos do caráter e da pessoa de Deus. Nada para Deus é impossível. Deus pode tudo. Eu não entendo isso. E nem você, nem tenta entender. Nem tenta entender o que é a eternidade. Porque nós somos muito limitados para entender a eternidade. Os conceitos de grandeza que nós possuímos são muito limitados. Nós somos limitados por várias razões e várias formas. Mas nós temos que aceitar. Deus se revela assim. Tudo para Deus é possível. Tudo. Nada é impossível para Deus. E uma vez eu estava dando uma aula sobre isso, o aluno falou assim: pastor, tem uma coisa impossível para Deus. Eu falei: o quê? Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. É verdade, se nós analisarmos filosoficamente por esse ponto de vista, né, há impossibilidades, porque Ele nunca vai fazer isso, certo? Mas no outro aspecto, isso aí são ideias filosóficas apenas, né? De aluno para complicar, às vezes, o professor, quando, né? Como o menininho falou aqui na hora da história. Mas eu não estou vendo a pedra, não estou vendo, vocês não ouviram, né? Não estou vendo a pedra, cadê o nariz que está machucado, né? Veja, a Bíblia apresenta Deus como alguém que pode tudo. Para Ele não existe dificuldades nenhuma.
Isso é bíblico. Mas a mesma Bíblia que apresenta esse Deus onisciente, onipotente, que pode tudo, que resolve tudo, apresenta-nos o quadro de um grande conflito que existe aqui nessa terra. A mesma Bíblia que apresenta Deus como Deus dos impossíveis, apresenta o quadro de um mundo caído em pecados, onde existe dor, sofrimento, ódio, intriga, inveja e morte como salário do pecado. E nesse contexto existe sofrimento, existe lágrimas, existe dor. E a Bíblia apresenta isto como uma realidade. O salário do pecado é a morte, está escrito na palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. São aspectos de uma mesma moeda. Se você prestar atenção nos pregadores populares de hoje, você vai perceber que os pregadores populares hoje em dia, eles estão dando ênfase nesse Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Desse Deus que para ele não tem impossibilidades nenhuma. Porque é uma mensagem agradável, atraente, vai ao encontro das expectativas do ser humano, das expectativas frustradas do ser humano com este mundo, em busca de uma solução. Então esses pregadores, eles dizem assim: se você aceitar a Jesus, se você aceitar a Deus, se você entregar o seu coração a Ele, Ele vai resolver todos os seus problemas, Ele vai curar as suas doenças, porque Deus pode curar. Venha, Deus vai curar você, e pode curar mesmo, e cura mesmo. E esses dias eu estava no rádio ouvindo alguém dando um testemunho, e a pessoa dizia assim: a minha vida estava muito ruim, estava passando por dificuldades e problemas, meu marido desempregado. Aí eu passei pela porta da igreja, tive vontade de entrar e entrei, entreguei meu coração a Jesus, e desde esse dia tudo mudou na minha vida. Hoje nós temos uma empresa, nós temos uma casa própria, nós temos vários carros importados na garagem. Este era o testemunho. E eu pergunto: isto é bíblico? Pensa antes de responder. Veja, é bíblico? Esta expectativa, porventura, não seria uma expectativa falsa? De que Deus resolve todos os problemas, de que se você aceitá-lo, você não vai ter dificuldades financeiras, você não vai ter problema na família, você não vai ter problemas com drogas, com seus filhos, você não vai ter problema nisso, naquilo, porque Deus vai resolver tudo. É assim que muitos pregadores da palavra apresentam Deus, porque nós encontramos na Bíblia Deus assim, um Deus que resolve tudo, um Deus que resolve todos os problemas. Nós temos esse aspecto de Deus na Bíblia. Sabem por que Jesus foi rejeitado pelos judeus como Messias? Porque as expectativas que eles tinham do Messias era falsa. No Velho Testamento, a Bíblia apresenta o Messias como o Messias glorioso, vitorioso, conquistador, o Messias que ia resolver os problemas de Israel, o Messias que ia fazer milagres fantásticos. Está lá, vitorioso, conquistador, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas também apresenta o Messias sofredor. Olhamos para ele e não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. O mais sofredor e o mais miserável de todos os homens. A figura de linguagem é uma raiz de uma terra seca. Já viu raiz de uma terra seca? Como raiz de uma terra seca. Assim é o Messias. Um Messias sofredor, humilde. Só que os judeus desprezaram esse aspecto da revelação. Para eles o Messias era vitorioso, grande, conquistador, ia resolver o problema político da nação, ia expulsar os romanos, ia libertar o povo do jugo da escravidão. Este era o Messias que eles aguardavam. E quando Jesus veio, humilde, que nasceu numa estrebaria, foi criado numa família simples, na cidade de Nazaré, uma cidade sem expressão nenhuma na sociedade judaica da época.
uma cidade abandonada para as traças, uma cidade sem expressão, insignificativa. Uma cidade onde as pessoas diziam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha as expectativas, os pressupostos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Da Galileia? O que? Ele é da Galileia? Não temos nenhum profeta da Galileia. Da Galileia? Não pode ser. Ele não é o Messias. Aqui eu tenho uma porta, essa porta tem um batente, esse batente é retangular. A porta para encaixar nesse batente retangular tem que ser retangular. Se eu quiser ter uma porta redonda, ela não vai se encaixar nesse batente. Este é o problema. Havia um batente, um quadro que os profetas diziam de Jesus. Os judeus tinham um outro formato. Quando eles encontraram o Messias, eles encaixaram o formato deles no Messias e não encaixou. Este é o problema. Que expectativas nós temos acerca de Deus? Quais são os pressupostos que nós temos acerca de Deus? Desse Deus que resolve nossos problemas, desse Deus que vence as nossas lutas. Eu estava andando com o pastor Volter. Nós estávamos olhando os restos do muro de Berlim. Há um pedaço do muro de Berlim e junto eles colocaram uma história, o tipo do museu. E nós dois olhando. Num determinado momento nós começamos a reflexionar sobre o sofrimento da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E o pastor Volter, depois que nós saímos andando pelas ruas de Berlim, e de vez em quando ele mostrava para mim a uma marca na rua, na calçada, de onde era o antigo muro, ele disse para mim: Jorge, esse povo, ele começou a olhar para as pessoas, esse povo, ele disse para mim, eles são indiferentes para com as coisas espirituais. E uma das razões é a dureza da guerra que eles viveram. Esta é uma nova geração que não conhece a guerra. Mas eles aprenderam algumas coisas dos pais deles e dos avós sobre a guerra, que endureceu o coração deles. E ele me disse: eu visitei uma velhinha esses dias. Conversando, numa certa altura eu disse: vamos fazer uma oração? Ela disse: não, pastor, eu não quero que você ore. Você não vai orar. E alemão, né? Não quero que você ore. Você não vai orar. Mas por que? Não, orar para esse Deus? Não quero nada com ele. E ele disse: pastor, aquela mulher olhou para mim, caiu umas lágrimas dos olhos dela, ela me disse: pastor, um dia eu orei a esse Deus, eu pedi para ele proteger a minha casa, eu pedi para ele proteger meu marido, eu pedi para ele proteger meus filhos, e caiu uma bomba em cima da minha casa, e nós morreram todos, pastor, e eu fiquei sozinho. Eu não quero nada com esse Deus. E ele falou para mim: pastor, o que eu ia fazer? Que expectativas você tem de Deus? O que você espera dele? Na vida, no dia a dia, na prática do dia a dia, quais são as suas expectativas? Irmãos, esse assunto tem me preocupado tanto, mas tanto, e eu queria muito que você tivesse expectativas corretas, bíblicas, acerca de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. E vejam as palavras de Jesus Cristo, dirigidas aos discípulos em primeira mão e depois a nós hoje. Evangelho de São João, no capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas, as coisas que aparecem aí para trás, para que
Em mim vocês tenhais paz. Eu falei isso para vocês para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo, Jesus falou, vocês terão aflições. Contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Este aspecto do Evangelho, os pregadores populares não mostram. A possibilidade do sofrimento e da dor, mesmo amando e servindo a Deus, a Jesus Cristo. Eles não apresentam este aspecto da outra moeda. Eles omitem. E esta omissão, irmãos, tem feito mais mal do que bem para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu tenho encontrado pessoas, como o pastor Walter encontrou, pessoas com coração duro e não querendo saber mais nada de Deus. Por quê? Porque as expectativas apresentadas de Deus para elas não se coadunam, não se confirmaram na prática do dia a dia na vida delas. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Existe o pecado no mundo, o pecado reina neste mundo. Vocês terão aflições no mundo, haverá lutas, dificuldades e problemas no mundo, mas tem de bom ânimo, fiquem firmes, não desanimem, eu venci o mundo, e vocês podem ter paz, por isso eu tenho dito isso para vocês, vocês podem ter paz mesmo tendo aflições. Este é o outro aspecto, e para mim é o mais correto, porque existe essa possibilidade. Deus pode curar? Pode curar. Por que não cura todos? Eu não sei. Existem quadros que nós não conhecemos que estão por detrás. Deus pode resolver todos os nossos problemas, pode resolver todos os nossos problemas. E por que resolve de uns e de outros não resolve? Por quê? Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Essa semana passada, que eu fiz semana de oração na igreja de Mirandópolis, preguei todas as noites e fiz visitas todas as tardes. Eu visitei uma mulher, irmãos. Ela está há 25 anos na cama. Você sabe o que é isso? 25 anos na cama. Hoje já não fala, já não tem movimentos nenhum. A filha que cuida dela, de 44 anos, cuida da mãe há 28 anos, dos quais 25 na cama. A filha disse para mim, pastor, esses dias eu deitei na cama ao lado da minha mãe. Tem uma cama do hospital, hospitalar em casa. Eu deitei na cama, fiquei ao lado dela. Eu queria sentir, pastor, eu queria ter percepção do que é ficar deitada numa cama 25 anos olhando para uma janela. Eu não consegui. Eu não consegui. Irmãos, eu saí daquela casa naquele dia abatido comigo mesmo, angustiado comigo mesmo. E no meu coração eu não dei ordens para Deus. Quem sou eu para dar ordens para Deus? Se eu pudesse dar ordens eu daria, mas eu não posso dar, porque o Senhor conhece o que eu não conheço. Eu só disse para Deus, Senhor, o Senhor conhece a história dessa mulher, o Senhor conhece o sofrimento dela, Senhor, o Senhor sabe como aliviar isso, o Senhor sabe como permitir e o que fazer. Eu não entendo. Visitei outra mulher, uma outra senhora, numa tarde, com câncer, alegre, feliz, radiante, contente, era o dia do aniversário dela. 4 filhas estavam saindo na hora que eu cheguei. Tinham trazido um bolo para a mãe. Ficamos conversando muito tempo. Ela pediu para eu cantar, e nós cantamos, nós oramos. E ela disse, pastor, barriga enorme, pastor, eu estou doente, mas eu amo tanto Jesus, eu conheço meu Deus, eu sei, não importa, pastor, Ele vai conduzir a minha vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Existe a possibilidade da dor, existe a possibilidade do sofrimento, existe a possibilidade da morte, existe a possibilidade da angústia. Nós não podemos fugir disso, irmãos, e não podemos endurecer o nosso coração quando enfrentamos essas dificuldades, porque se nós endurecermos o nosso coração, nós é que vamos sofrer. Um dia, Jesus disse para Paulo: não recalcitres contra os aguilhões, isto é, não dê murro em ponta de faca, em ponta de lança, você vai sofrer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha, gosto disso aí, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Quando Jesus andou nessa terra, Ele curou muitas pessoas, mas Ele não curou outras. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Ele ressuscitou a filha de Jairo e Ele ressuscitou Lázaro. 3 pessoas. Por que Jesus não ressuscitou João Batista? João Batista foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Tinha sido o precursor do Messias. Jesus não podia ter colado a cabeça de João? Podia ou não podia? Quando Pedro deu aquela foiçada, né? Era uma foiçada, né? Com uma espada que cortou a orelha de Malco, dizem que era Malco, né? Jesus pegou a orelha e colou de novo. Uma orelha. Tudo bem, uma orelha. E não podia colar a cabeça de João Batista? Podia. Não precisava nem ter ido lá. Era só falar: João Batista, volte a viver aí. Podia até dar outra cabeça. Não precisava nem ser a mesma. Aquela podia ficar de recordação para a mulher lá de... Não podia ou não podia, irmãos? Podia, mas Jesus não fez isso. Por que não fez? Por quê? Porque Deus vê o que nós não vemos, e sabemos o que nós não sabemos, e conhece o que nós não conhecemos. Então veja. Vou desligar esses dois aqui, esse vermelho, só um pouquinho. Vamos lá. Ok. Então veja, Deus podia ter feito isso, mas Ele não fez. Ele não fez isso. Por que Ele não fez? Porque Deus vê o que nós não vemos e sabe o que nós não conhecemos. Por isso, diante dessa realidade, quais são as expectativas que nós temos acerca de Deus? Irmãos, eu conheci uma mulher que teve um problema sério de saúde. Seríssimo de saúde. Não vou dar detalhes para você não identificá-la. Mas problemas sérios de saúde. E ela orou, pediu a Deus para Deus curá-la, para Deus ter misericórdia dela, porque os médicos disseram: você vai morrer. E a igreja orou, e eles oraram, e a mulher foi curada. Hoje ela está distante dos caminhos de Deus, vive uma vida complexa e difícil, não quer saber das coisas de Deus, deixou do marido, deixou da família, e a ideia dela é: eu vou viver. Se ela tivesse morrido naquela ocasião, estaria em paz com Deus, a vida eterna, quem sabe, estaria garantida. E agora está vivendo aí uma vida que lá sabe aonde vai levá-la. O Senhor sabe o que permite. Não penseis que vim trazer paz à terra, disse Jesus. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mateus capítulo 10, verso 34. Há dificuldades, há conflitos, há lutas. Jesus pode curar, Jesus pode restabelecer, Jesus pode resolver todos os nossos problemas. Ele é o Deus dos impossíveis, mas nós temos que aprender a confiar na vontade dEle. Soberana vontade de Deus, que tudo vê e tudo conhece. Eu gosto de dizer que a nossa visão é limitada. Eu só tenho visão externa que essa janela me permite observar e ver. Mas quem está do lado de lá tem uma visão ampla. Nós estamos do lado de cá. Deus tem uma visão ampla. E Ele sabe o que permite. E aí entra a fé. Expectativas corretas. Vou contar uma história que já contei uma vez, que reli hoje de manhã para pegar alguns detalhes, num livro muito interessante.
Essa história é a história de um pastor evangélico americano que apareceu um tumor cancerígeno ósseo no osso de uma das pernas de uma de suas filhas, na época tinha 15 ou 16 anos. E quando eles foram ao médico, o médico disse, nós temos que amputar a perna de sua filha. E ele disse, não, você não vai amputar a perna da minha filha, espera um pouco, eu vou orar, nós vamos jejuar, eu conheço um Deus que pode resolver esse problema, um câncer para Deus não tem nenhuma, isso é fácil de Deus resolver. Só me dê um tempo. E ele foi para a igreja, avisou a igreja, partilhou a igreja, e começaram a fazer jejuns, oração e clamar a Deus. E depois de algumas semanas eles voltaram ao médico, e ele foi com a outra filha, ele ficou no consultório, na sala de espera aguardando, e ele disse para o médico, doutor, examina bem aí, porque não tem mais nenhum tumor na perna da minha filha. E ele diz na história que depois de 1h30, quase 2 horas, o médico chegou e falou, pastor, nós vamos amputar a perna da sua filha. E ele diz que ele começou a dar murros na parede, socos e pontapés na parede. E ele gritava, onde estás, Deus? Onde estás, meu Deus? Cadê o Senhor? E ele começou a gritar e pegou uma escada e começou a descer uma escada sem saber para onde ia, e acabou parando na porta do necrotério do hospital, que ficava lá embaixo no subsolo. Ele ficou sentado ali gritando e chorando, clamando, porque ele não admitia que Deus não pudesse curar a sua filha, que ia ter a perna amputada. Ele disse que de repente apareceu um colega dele, sentou-se ao lado dele e não falou nada, ficou só sentado ao lado dele. E aquilo trouxe alívio, as ideias começaram a ser reorganizadas. E lá no livro que eu reli hoje de manhã, o capítulo, ele diz assim, se eu fosse um pedreiro, se eu fosse um profissional liberal, eu podia voltar para o meu trabalho tranquilo, sem problemas. Mas eu sou um pastor, como vou encarar a minha igreja? Cortaram a perna da minha filha. Depois de nós orarmos tanto, você fala de Deus, você diz que Deus pode, e agora cortar a perna da sua filha por causa de um câncer. E ele descreve no capítulo, esta foi a maior luta da minha vida. E aí ele descreve lá no fim, ele diz, passamos por essa tribulação e aprendemos uma grande lição. Em nenhum momento nós abandonamos Deus, nem a fé e nem a verdade. Quais são as expectativas que você tem acerca de Deus? O que você espera do Senhor? Quais são as expectativas? São corretas ou são falsas? Estão baseadas no que a Bíblia diz, no que toda a Bíblia diz, ou estão baseadas em contexto, em situações fora de contexto? Você precisa avaliar isso. Porque se você não avaliar isso, quem sabe um dia você possa sofrer e possa ter o seu coração endurecido, e o Senhor não quer que o seu coração se endureça. Ele quer que você continue confiando nele, mesmo que a gente enfrente dificuldades e problemas nesta vida. Lá no Salmo 23, o mais conhecido dos salmos, a Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor. De quem que ele é o pastor? Meu. Quando eu falo meu, ele é de quem? Ele é meu. Quando você fala meu, ele é seu. O Senhor é o meu pastor, não é o nosso pastor. Ele é o meu pastor, ele é pastor individual de cada um de nós. Aí o Salmo diz assim, e nada me faltará. Esse trecho não foi bem traduzido. Porque quando você lê, e nada me faltará, você pode dizer assim, mas está faltando algumas coisas. Não é nada me faltará. O texto original, a ideia é, o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. É Ele, o Senhor, que nunca me faltará. As coisas podem faltar. As coisas podem faltar. Mas Ele nunca vai faltar. Essa é a ideia do texto. Aí diz assim, o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos. Ele me conduz à alimentação. E quando eu tenho sede, Ele me dá água tranquila, Ele me leva. E quando eu estou cansado, Ele me faz repousar. Porque eu fico cansado. Eu fico com sede. Eu fico com fome. Portanto, existe a possibilidade da sede, existe a possibilidade da fome, existe a possibilidade do cansaço, mas Ele me conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes e a lugares de descanso. E aí o Salmo diz assim: ainda que eu ande, portanto existe o quê? A possibilidade de andar aonde? Pelo vale, o vale da sombra. Sabe o que é vale? Você já andou em lugar de mata, você sabe o que é vale? Quando você tá andando na planície, tudo gostoso, bonitinho, depois de repente você começa a entrar no vale. O vale da sombra, é sombrio, é escuro. Vale da sombra. Uma vez nós fizemos um acampamento com os desbravadores do UNASP em Águas da Prata. Águas da Prata tem um lugar lindo, lindo, lindo para você subir assim no meio da mata, um lugar muito lindo. E nós acampamos num campo com os desbravadores e no sábado à tarde nós fomos fazer essa caminhada. A gente sobe uma montanha bem íngreme, depois a gente anda no trilho de estrada de ferro, depois a gente sai do trilho de estrada de ferro, entra no meio do mato e tem umas cachoeiras, você vai seguindo um rio e umas cachoeiras e você vai subindo, subindo, subindo e nós fomos subindo com os meninos, uma delícia. Foi uma tarde fantástica, lá no meio das pedras, na cachoeira, nós cantamos, oramos, demos testemunhos, ouvimos a história dos meninos. Só que nós cometemos um erro, que ninguém se apercebeu no momento. Estava tão gostoso lá em cima, que a noite chegou. Quando nós percebemos que estava anoitecendo, nós começamos a descer, mas a noite nos pegou no meio do caminho. Acontece que como nós saímos de tarde, logo depois do almoço, ninguém tinha levado o quê? Lanterna. Todo mundo desbravador e ninguém levou lanterna, porque ninguém imaginava que ficaríamos à noite. Num determinado momento eu dei uma ordem, porque eu tinha que dar uma ordem, eu tinha que assumir o comando. Havia uma corda, eu falei o seguinte: nós vamos estender a corda e todo mundo vai pegar na corda. O fulano vai na frente e eu vou atrás. Eu vou ser o último e o fulano na frente. Fulano fica no meio. Todo mundo segurando a corda e nós vamos descer devagarzinho e cantando. Irmãos, era tão escuro, tão escuro, tão escuro. Pense numa coisa escura, você não via nada, 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 nada. E nós descendo, o vale da sombra da morte. Sabe quem estava na minha frente na corda? Era o penúltimo? O pastor Ivan Saraiva, que fez a semana de oração aqui. Ele era o penúltimo. E a gente cantava, e a gente falava daqui, outro falava de lá, certo? E vale da sombra da morte. É horrível passar pelo vale da sombra da morte, porque é frio, porque é gelado, porque é escuro, é vale sombrio. Mas o texto diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, eu não vou ficar com medo, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consolam. Esta é a promessa de Deus, irmãos. Ainda que enfrentemos doença, dor, sofrimento, problemas, dificuldades, nós não estamos sozinhos. Nós podemos ter paz. Nós podemos viver acima, além. Por isso eu gosto daquele texto de Abacuque, onde ele diz assim: Ele fará os meus pés como o da corça. Sabe o que é isso? Corça. A corça voa assim, Ele fará os meus pés como o da corça. Ele vai me sustentar. Asaf fala isso também. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Abacuque diz: ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, o Senhor, Ele fará os meus pés. Eu vou andar nas alturas. Isaías fala assim: os que confiam no Senhor renovam as suas forças como águia. Renovam as forças como a águia. As águias assoladas e abatidas pela tempestade, elas caem nos despenhadeiros e elas ficam caídas lá. Mas elas renovam as forças. Elas renovam as forças. A promessa de Deus é: esse Deus que tudo pode, um dia, irmãos,
Ele vai tocar fogo na raiz e nos ramos do pecado. E aí ele vai fazer um céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimentos, não haverá mais angústias. E um dia, pregando sobre isso em Curitiba, à saída uma senhora jovem, rebelde, falou assim para mim: pastor, fica falando de volta de Jesus, de céu e nova terra, que lá não vai ter problema, e aqui, como é que fica? Falei: irmã, aqui vai ficar desse jeito. Até Jesus voltar, você tem que aguentar o tranco aí, minha filha. Eu disse assim, tem outra coisa. Se você não quiser aceitar Deus, fique sabendo que sem Deus aqui nesse mundo é pior. Porque com Deus a gente tem luta, mas Deus está conosco. Ele dá força, Ele dá ânimo. Você tem esperança de uma vida melhor. E quem não tem? Então é muito pior. Aqui não tem jeito. Aqui neste mundo, irmãos, não tem saída para nós. É isso mesmo. Só nós temos esperança. Por isso que é importante amar a Jesus, servir a Jesus. E mesmo que enfrentemos problemas e dificuldades, nós podemos ter paz, nós podemos ter a vitória que Jesus nos dá. E um dia a vida eterna. Quando Ele voltar. Aí vamos viver num reino sem demônio, sem pecado, sem maldade, sem intriga, sem confusão, sem cemitério, sem polícia, essas coisas horríveis, hospital que nós temos aqui. Aí sim, aí Deus vai aplanar todas as montanhas, né? Deus vai aplanar todos os vales e não haverá mais vales. Essa é a promessa de Deus. Mas até lá, irmãos, vamos continuar servindo a Jesus com alegria. Não fique tenso, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique procurando doenças onde não tem, tá bom? Não, basta cada dia o seu mal, disse Jesus. Não andeis ansiosos. Vamos viver cada dia no Senhor. Cada dia um novo dia, cada dia um novo dia, cada dia um novo dia no Senhor. Levanta de manhã alegre, feliz, canta, faz oração, entrega a vida a Deus, sai para o trabalho alegre, feliz. E naquele dia nós vamos enfrentar a luta, a garra. Quando voltamos à noite para dormir, entregamos o dia a Deus, pedimos a bênção para a noite, no dia seguinte, novo dia, assim até Jesus voltar. E quando vier aflições e dificuldades, que estas devem ser enfrentadas com Cristo. Eu acho que esta é a melhor expectativa, é a mais correta, dá mais segurança, dá mais alegria, do que ter a expectativa falsa de que Jesus aqui neste mundo vai curar todas as doenças. Porque eu acho que isso não é bíblico, e vai resolver todos os problemas. Porque se Jesus fizesse isso, onde nós íamos querer ficar? Aqui, porque aqui é tão bom. A gente não sabe o outro lado, mas Ele quer dar algo melhor para nós. Entende? Moisés, quando ele chegou lá na porta de Canaã, o que ele queria? Entrar em Canaã. O que Deus falou? Não, você vai dormir. Você vai dormir, você vai morrer, tudo bem, tranquilo. Moisés sofreu, porque ele queria entrar em Canaã. Mas ele morreu, descansou em paz. Um tempo depois, Jesus veio, ressuscitou Moisés e deu para ele a Canaã celestial antes do tempo. Ele entrou, desfruta da Canaã celestial muito antes de muita gente, né? Enoque está lá, né? Que nós sabemos. Está Moisés, está Elias, né? E tem um grupo grande de remidos que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu quando ele subiu ao céu. São estes que estão desfrutando já antecipadamente. Então, na misericórdia e na graça de Deus, o sofrimento e a dor, elas nos estimulam a ansiar por este reino eterno e a odiar o pecado e o mal e o diabo, porque eles é que são responsáveis por isso, pelo sofrimento que nós enfrentamos. Que Deus te abençoe, irmãos. Muito, muito, muito. Que você tenha pelo Espírito Santo, uma ideia bem clara desta realidade. E que você confie tanto no Senhor, que você não tenha medo, que você confie nele. Porque a Bíblia diz que os que confiam em Deus são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. É o meu desejo e a minha oração por todos vocês, sinceramente. Amém.
Amados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm depressa batalhar, e contra os inimigos vi sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome então ter perdão receberá. Assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Antes da oração final, se você for viajar no próximo final de semana, e provavelmente alguns o farão, porque sexta-feira é feriado, cuidem, que Deus abençoe vocês e façam uma boa viagem. Aproveitem bem o final de semana prolongado com a família. Não esqueçam de que não existe nada santo nesse feriado e nem nessa semana. É uma semana normal, ok? Não existe nada de especial nesse dia. Apenas vamos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. Esta é uma data móvel. Se você prestou atenção, tem um ano que cai numa época, tem outro ano que cai em outra época, porque a fórmula para determinar essa data, que é determinada pela Igreja Católica, é a seguinte: depois do equinócio vernal, que acontece no dia 20 e 21 de março, o primeiro domingo depois da primeira lua cheia é o domingo de Páscoa. Então o equinócio vernal ocorreu dia 20 e dia 21, a lua cheia vai ser dia 2 de abril, dia 8 de abril, domingo de Páscoa. A sexta-feira santa é a sexta-feira anterior. Então é um calendário, uma data móvel que eu penso na minha cabeça que faz mais mal do que bem, porque chama a atenção das pessoas para essa época e depois as pessoas esquecem de Jesus o tempo todo. Mas vivemos nessa sociedade, estamos inseridos nela, vamos lembrar do sacrifício de Jesus, aproveitar o clima que Jesus fez por nós e sobretudo o que Ele está fazendo agora, intercedendo por nós. Como muitos viajarão, dia 14 vocês não vão me encontrar aqui, do dia 14 ao dia 21 eu estarei fazendo uma semana de oração no UNASP 1. Vou desenvolver os temas de fé, exatamente de fé. Exatamente um dos temas será este. Vou desenvolver alguns temas relacionados com dúvida, a questão da fé, os aindas quês da Bíblia, etc. E todas as noites o sermão será vinculado ao vivo pela internet. Se você entrar no site do UNASP, você poderá assistir ao sermão em casa todas as noites a partir, inclusive já do sábado de manhã, do dia 14 e do sábado, dia 21,
E todas as noites, a partir do dia 15, eles vinculam isso. Orem por mim, para Deus me abençoar, me dar saúde, forças físicas, mentais. Esse é um compromisso que eu tenho assumido já há mais de 2 anos, agendado há mais de 2 anos, e chegou a hora de cumpri-lo. A nossa igreja vai funcionar normalmente, dia 14 o coral vai fazer a cantata O Maior Amor, que é uma linda cantata do sacrifício de Jesus Cristo, e no dia 21 teremos um pastor lá do UNASP pregando aqui. Vamos orar? Senhor, carecemos muito de Ti, da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia. Precisamos ter expectativas corretas acerca do Teu reino e acerca do Senhor. Dá-nos pelo Teu Espírito essas expectativas certas, para que aceitemos o plano que o Senhor tem para nós como indivíduos e para esta terra. Queremos viver um dia na eternidade. Queremos, pela Tua graça, passar pelos vales sombrios dessa terra, na certeza de que não estamos sozinhos, mas de que Jesus está conosco. Dá-nos garra, determinação, força, ânimo, para vencermos as lutas e sobrevivermos até a volta de Jesus. Abençoa-nos a todos, nós rogamos-te por Jesus, nosso Salvador e Mestre. Amém. Amém.